A graça e a paz, queridos e amados irmãos. Muito bom estar reunidos aqui na presença do Senhor e na casa de Deus para meditarmos na sua palavra. Que bom que o Senhor nos trouxe até aqui. Porque a palavra de Deus, ela nos purifica, nos liberta, nos ensina, nos encoraja, nos motiva a continuar com a nossa caminhada rumo ao céu. Mas essa caminhada não está livre de espinhos, essa caminhada não está livre de tribulações, aflições, de circunstâncias que muitas vezes nos impedem de prosseguir. Mas Deus nos trouxe aqui esta manhã para nos alertar, fazer um alerta aos nossos corações quanto a um terrível inimigo. O título desta mensagem desta manhã é A Vitória em Cristo Jesus. Vamos dizer juntos? A vitória em Cristo Jesus. Amém, glórias a Deus. Mas vitória sobre o quê? É importante nós entendermos que existe, você jovem, homem, mulher, existe um inimigo que vai nos acompanhar até o último dia de suspiro das nossas vidas. Trata-se do maior inimigo da humanidade. Esse inimigo chama-se pecado. Muitos entendem que o maior inimigo é a morte, mas a morte é só uma consequência do nosso maior inimigo, que é o pecado. E o texto que nós vamos hoje aqui trazer aos irmãos, na verdade é um ensinamento de como nós termos uma vida vitoriosa diante de um inimigo tão terrível que destrói lares, famílias, sociedade e igrejas. Por isso eu quero pedir para que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, texto que nós já lemos aqui na nossa introdução. Então eu vou ler apenas alguns versículos e nós vamos meditar de forma expositiva esse texto das Escrituras. Por isso eu te peço para que em nome de Jesus você mantenha a Bíblia aberta. Romanos, no capítulo 6, eu quero começar a partir do versículo 1. Mesmo sentados, nós vamos fazer essa leitura que diz assim nas Escrituras: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorás que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, ou seja, com Jesus, o nosso velho homem, para que, primeiro, o corpo do pecado seja destruído, e segundo, não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado, glórias a Deus, do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte
já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E eu quero finalizar no versículo 11, quando diz: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Amém? Que palavra abençoada da parte do Senhor. O objetivo, queridos, dessa mensagem é entendermos que só existe um caminho para derrotarmos um inimigo tão forte quanto o pecado: o sangue de Jesus Cristo. É o único caminho. E se nós entendermos pedagogicamente, como Paulo ensina nesse texto, que nós nos identificamos com Jesus através da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição, nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Precisamos entender essa identificação. Quando nós entendemos que somos identificados com Cristo através da sua obra, nós somos libertos desse inimigo tão ferrenho, não é? Que destrói, que desconstrói e inverte os valores. Acompanhe comigo aí no versículo 1 deste capítulo, porque Paulo primeiro precisa refutar a distorção da doutrina da graça. Aliás, essa sessão, amados irmãos, está cheio de doutrina. Doutrina da justificação, doutrina da graça, da santificação, doutrina do pecado. É um texto pedagógico maravilhoso da parte de Deus. Mas veja que Paulo ele vai refutar a distorção da doutrina da graça. Logo no primeiro versículo, olha o que Paulo diz. Paulo vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo, na verdade, aqui, queridos, ele está dando continuidade à sequência do seu ensino. Se você observar um pouquinho antes, não é? No capítulo 5, versículo 20, um texto bem conhecido, Paulo vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Então, por que Paulo disse isso? Paulo está dizendo isso porque havia homens libertinos que queriam partir para a sua liberdade desenfreada, pegando isso que Paulo falou, esse ensinamento, dizendo: não é. Quer dizer que aonde a gente peca, Deus coloca mais graça ainda, então vamos continuar a pecar. Vamos pecar cada vez mais, porque cada vez mais que a gente peca, mais graça de Deus vem. Olha só o raciocínio. É por isso que Paulo, ele mesmo refuta essa pergunta. Ele mesmo vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado a fim de que a graça abunde cada vez mais? Não, queridos, não. Aí não pode. Paulo está refutando fortemente isso. Paulo está dizendo isso que está escrito também lá em Judas, não Judas Iscariote, mas se você for ver na sua Bíblia, Judas capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim, ó: no meio de vocês está surgindo homens libertinos, que está fazendo um ensinamento de dissolução. Esses homens estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Olha só, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não foi só na época de Jesus e na época dos apóstolos, não. Isso até os dias de hoje transforma a graça em libertinagem. E aí então, no versículo 2, Paulo vai responder a própria pergunta que ele coloca, e ele é enfático na resposta, viu? Veja aí no versículo 2: ei, de modo nenhum. Essa expressão é muito boa. De modo nenhum. Que história é essa? Como viveremos ainda no pecado, se para ele nós já morremos? Paulo está querendo dizer, vamos trazer para a nossa linguagem: ei, de jeito nenhum é para continuar pecando. Um crente lavado, remido no sangue de Jesus, é inadmissível continuar na prática
pecaminosa. É inadmissível. Para Paulo aqui, entender que um filho de Deus continua na prática do pecado, isso traz aversão aqui para Paulo. E ele está ensinando isso. É uma aversão, é uma afronta a um Deus que é santo, santo, santo. Então, versículos 1 e 2, Paulo está completamente refutando a ideia de permanecer no pecado. Ele está preparando o caminho para entendermos o caminho da vitória, não é? Esse texto, ele vai nos dizer que continuar na prática do pecado não é somente uma inconstância, como também uma contradição. Se nós dissermos que o sangue de Cristo nos livrou, nos limpou, nos purificou de todo o pecado, então, por que vivemos na prática do pecado? Não é uma contradição? É uma contradição. Não existe isso. E é isso que Paulo está querendo nos ensinar aqui. Gosto muito de quando o John Stott, ele vai dizer que o Deus da graça não apenas perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar. Incrível essa frase, né? Maravilhosa. É quando ele traz isso em relação a esse texto aqui que nós estamos trabalhando esta manhã. Na verdade, o sangue de Jesus Cristo é como que um ato de libertação. É um grito de liberdade que nós louvamos aqui. Eu sou livre, nada além do sangue, porque nós já morremos para o pecado. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, quando Paulo ele termina de refutar essa questão da distorção da graça, aí ele vai entrar no ensinamento do caminho para vencermos esse inimigo tão terrível. Está no versículo 3. Olha aí como ele agora vai tratar sobre a nossa identificação com Cristo. E o versículo 3 fala da nossa identificação pela morte dele. Olha a nossa identificação, e precisamos saber disso, viu? Versículo 3. Ou porventura, diz o apóstolo Paulo, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo. Essa expressão que Paulo traz aqui é um alerta. Acendeu o farol vermelho para nós. Então grifa na sua Bíblia aí a palavra ignorar. Vocês estão ignorando que vocês foram batizados. Porventura vocês estão ignorando isso? Paulo está dizendo, vocês esqueceram, estão ignorando disso. Vocês cruzaram o farol vermelho, vocês estão ignorando que vocês foram batizados em Cristo. Para nós aqui, quando a gente lê o texto, fica mais fácil. 2000 anos depois, com muito estudo, com muita exegese, com muita hermenêutica, a gente consegue entender. Mas naquela época, não tinha o Novo Testamento. Paulo ali estava escrevendo o Novo Testamento. Então Paulo está ensinando, vocês estão ignorando algo, vocês estão cruzando o farol vermelho chamado pecado. Vocês estão passando por esse farol, vocês estão ignorando o farol. Vai passar, vai sofrer acidente. Vocês não podem ignorar que vocês foram batizados em Cristo. E o que é o batismo em Cristo? O batismo em Cristo, primeiramente, é espiritual, é a circuncisão no coração, é interior, é no foro íntimo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, Efésios 1,13, é selado pelo Espírito Santo de Deus. É batizado primeiramente interiormente, dentro de você. Então nós já sentimos, já fomos batizados com Cristo primeiramente interior. E depois nós batizamos nas águas, porque o que acontece no interior é visível no exterior. Batismo das águas é a nossa pública profissão de fé. Mas aqui, nesse contexto, Paulo está falando de um batismo que acontece dentro de nós. Aí Paulo está dizendo, vocês estão ignorando isso. Vocês não podem ignorar isso. Por isso que eu pedi para você circular, porque é um alerta em vermelho. E quando Paulo está falando isso, está dizendo, olha, o batismo interior é o meu símbolo de vitória em Cristo, queridos. Precisamos entender isso. Estamos nos identificando com Cristo na morte dele, no nosso batismo que acontece interiormente, dentro de nós. Você sabe por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, nós também morremos. Quando Jesus foi sepultado, nós também fomos sepultados. Quando Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos para a glória de Deus. E porque ele venceu o pecado, nós também vencemos o pecado.
Foi na cruz, foi pelo sangue, foi Jesus. Não foi pelo meu mérito, mas foi pelo mérito dele. Honra, glória e louvor a Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Se entendermos a nossa identificação com Cristo através do batismo que aconteceu no nosso ser, no nosso eu, nós já demos um grande passo para vencermos esse terrível e tão grande inimigo. É por isso que Paulo fala, né? Em Gálatas, no capítulo 2, versículo 9. Já estou crucificado com Cristo. É isso que ele nos ensina aqui neste dia. A nossa morte para o pecado está incluído na morte de Cristo. E aí ele continua, observe aí no versículo seguinte, porque vem o segundo ponto para entendermos como é que nós podemos vencer o pecado pela morte, não é? Como se dá essa morte nossa para o pecado? Versículo 4, veja aí. Versículos 4 e 5, não é? Se o versículo 3 foi a nossa identificação com Cristo através da morte, versículos 4 e 5 nos identifica com Ele através da ressurreição. Observe aí no versículo 4, fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória de Deus Pai, assim também andemos em novidade de vida. Aí você grifa também aí, andemos em novidade de vida. Você sabe por quê? Nós nos identificamos com o Senhor na sua ressurreição. Quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos espiritualmente. Estávamos mortos nos delitos e pecados. Mas agora, uma vez ressuscitado, existe um objetivo. Para vencer este inimigo terrível, nós precisamos agora andar em novidade de vida. Não estamos apenas mortos para o pecado, é necessário também estar vivos para Deus em Cristo Jesus. Esse é o ensinamento aqui das Escrituras Sagradas. Se eu não quero mais sofrer na prática do pecado, morrer na prática do pecado, e nem destruir a minha casa, a minha vida, minha família, e aonde quer que eu vá, eu preciso entender que eu já morri com Cristo e agora eu tenho que viver para Ele. É para Ele que eu tenho que viver. Versículos 6 e 7, acompanhe comigo aqui, porque nós estamos caminhando. E tudo isso engloba o que Paulo falou lá atrás, viu? Não ignore. Quando ele falou não ignore, é para não ignorar nada disso. Nada disso que ele está ensinando. E agora, além de dizer não ignore, Paulo vai dizer também, vocês precisam saber disso. Olha o que ele diz no versículo 6. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Pausa aqui. Paulo disse a mim, para você, através das Escrituras Sagradas, que a gente não deve ignorar o fato de que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E ele agora enfatiza, vocês precisam saber disso. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo, o crente não consegue vencer esse inimigo se ele não ignorar e se ele não tiver o conhecimento das Escrituras. Vocês precisam saber disso. Ele enfatiza e bota uma luz, um holofote no que ele quer ensinar agora. E ele quer ensinar dizendo assim, olha, o velho homem foi crucificado com Cristo. Que velho homem é esse? Esse velho homem é o nosso eu anterior, que era dominado pelo pecado, querido. Ele foi destruído na cruz, morreu. Cristo matou isso naquela cruz. Foi crucificado com Ele. Por isso que a gente deve andar com novidade de vida. Agora, por que esse nosso velho eu, que era dominado pelo pecado, foi crucificado? Por dois motivos. Primeiro, versículo 6 diz, primeiro, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído. E segundo, para que eu e você não sirvamos mais o pecado como que escravos. É interessante porque Paulo aqui, ele trata o pecado como se fosse um patrão, um senhorio que precisa ter escravos. Não é isso que acontece? Antes nós éramos escravos desse patrão, desse senhorio aí chamado pecado, que nos dominava, nos afugentava, nos acorrentava, nos afligia.
Mas a Bíblia está dizendo que esse velho eu, meu e o seu, está pendurado na cruz, está cravado, e de lá não pode descer mais. Ele foi destruído. Paulo está dizendo, vocês precisam saber disso. Saibam disso. Está crucificado, está morto. E morreu pela morte de Jesus. Que coisa incrível, que ensinamento de Cristo para mim e para você esta manhã. Paulo então, ele está dizendo com isso que todos nós somos pecadores. Mas os que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, pode dizer assim, pecado, você não me domina mais. Pecado, você não me domina. Sabe por quê? Porque o teu reinado na minha vida, no meu velho eu, foi cravado na cruz de Jesus Cristo. Nós não queremos servir mais a esse rei, a esse patrão, a esse senhor chamado pecado. Não queremos mais. E aí Paulo, nos versículos 8 até o versículo 10, acompanha aí, porque Paulo, ele vai dizer algo maravilhoso, não é? Uma promessa maravilhosa. Porque aqui nós vamos entender dos versículos de 8 a 10 que a morte de Cristo na cruz, seu sepultamento e sua ressurreição, não matou somente o domínio do pecado sobre a nossa vida, matou a consequência do pecado, a morte, não é? Observe aí versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Olha o que diz o versículo 9, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Jesus não morre mais. Já não morre. A morte já não tem o quê? Domínio sobre ele. O último inimigo a ser vencido, a morte. Jesus matou a morte na cruz. Jesus, ele matou a morte na cruz. Não tem mais domínio sobre ele. E se não tem domínio sobre ele, não tem domínio sobre os que vivo nele está. A morte não tem domínio sobre os crentes também, meu irmão. Não tem, não. Se você for lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, está escrito assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, bem-aventurado, acompanha essa Bíblia, meu irmão, acompanha essa escritura, toma posse dessa vitória aqui, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, glória a Deus. Sobre esses, a segunda morte não tem o quê? A autoridade. A segunda morte não tem autoridade sobre os que estão em Cristo Jesus. O pecado não tem domínio sobre os que estão em Cristo Jesus. Vencemos a morte por Cristo, vencemos o domínio do pecado por Cristo. Glórias e honra ao nome dele. Esse é o caminho da vitória. É a vitória plena dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Acho muito interessante no versículo 10, acompanhe aí no versículo 10, porque essa expressão que diz assim, que Jesus morreu para o pecado. Essa expressão que diz Jesus morreu para o pecado, é no sentido de que Ele ali nos justifica, nos absolve de toda a condenação por conta do pecado. São as exigências divinas, porque não há remissão, perdão de pecado sem derramamento de sangue. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele morre para o pecado no sentido que ele pagou o preço de nós que somos pecadores. Foi pago e foi um alto preço. Então Jesus, ele paga este preço. Ele cumpre essas exigências. E para sempre ele destrói o poder, o domínio do pecado sobre aquele que foi lavado pelo seu sangue. Essa doutrina é algo que a gente não deve ignorar. Esta doutrina é algo que nós devemos saber. Mas no versículo 11, Paulo diz que é algo que a gente deve considerar. E é uma ordem. Olha o que está escrito no versículo 11.
quando você já sabe disso, quando você não ignora isso, então você precisa considerar de fato. Versículo 11: assim também vós, considerai-vos. Grifa na sua Bíblia aí. Considere isso. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você essa manhã? Escuta só uma coisa. Não é somente o fato de você não ignorar, não é somente o fato de você saber. Agora você deve levar em consideração. Considere isso. Leve em conta isso. Você está morto para o pecado, então viva de fato para Cristo. Considere isso, porque quando adentrarmos no tribunal de Cristo, tudo que a gente fizer pelo nosso corpo será julgado pelo Senhor. Todo bem ou todo mal. 2 Coríntios 5:10. Todo bem ou todo mal que nós cometemos pelo corpo será julgado no tribunal do Senhor. Então, aqui é uma exortação. Considere isto. Considere que de fato nós morremos para Cristo. Morremos para o pecado, perdão. Considere o fato de que agora nós vivemos para Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo ele fala essas palavras e dizendo que a gente não deve ignorar isso, quando a gente não ignora, quando a gente sabe, quando a gente considera, então, queridos, como nós dissemos na introdução, nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Já somos vitoriosos pelo mérito daquele que pagou o preço. Quando Jesus quando Paulo ele trata dessa questão, então Paulo fecha o ensinamento nos versículos seguintes. Vamos juntos aí, versículo 12 e 13. Porque Paulo vai fechar esse ensinamento quando vai dizer assim: olha, se vocês não ignoram, já sabem, consideram, então eu quero fechar esse ensinamento aqui. Não reine, portanto, versículo 12, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que vocês continuem obedecendo às paixões de vocês. Aí ele vai dizer: não ofereça cada um os membros do corpo ao pecado como que um instrumento de iniquidade, mas ofereçam para Deus. Você observou aqui que Paulo ele está personificando o pecado. Ele está dizendo que o pecado é como se fosse um rei, aquilo que a gente falou. Quando ele diz não reine o pecado em vocês, é porque o pecado é um rei que exige súditos, escravidão. Então Paulo está dizendo: não reine em vocês o pecado. Vocês não já sabem, vocês não podem ignorar mais, vocês não estão considerando, então não reine mais. Paulo está dizendo: não faça isso não peque não. Não continue nessa prática pecaminosa. A gente sabe, o pecado vem, o pecado jaz à porta, o pecado ele chega. Mas Deus está ensinando para mim e para você essa manhã: não deixe que ele reine na minha e na sua vida. Não permita isso. Não deixe isso acontecer. Interessante quando Paulo ele fala essa questão que o pecado é como se fosse um rei. E é verdade. E esse rei quer usar o nosso corpo. Você observou aqui? Para que o nosso corpo, ou seja, os membros do nosso corpo, não sirva de iniquidade. Esses membros do corpo, Paulo não está se referindo somente ao olho, à mão, à boca, ao seu corpo físico. Ele se refere também ao corpo interior, a sua mente, a sua intelectualidade, os seus atos, o prazer que está no seu coração. Paulo está dizendo: não deixe que ele reine isso, porque o reinado do pecado é usar o corpo justamente para propagar o seu governo. O pecado usa o corpo do homem para continuar propagando o governo do seu reinado. Dê um basta nisso. E é por isso que ele diz assim, olha, no versículo 13: o teu corpo deve ser usado como instrumento de justiça. É a mesma coisa que ele fala em Romanos capítulo 12. Oferecei os vossos corpos como sacrifício a Deus, santo e agradável, que é o nosso culto racional. É para isso que serve olho, mão, boca, corpo, coração, mente. Tudo deve ser oferecido
para a glória de Deus. E por que nós devemos oferecer tudo isso para a glória de Deus? Porque o pecado não mais reina na nossa vida. E não foi mérito meu, nem mérito seu. Foi pelo mérito do Cristo que na cruz do Calvário pagou um alto preço pelo seu sangue precioso. Cada gota de sangue de Jesus que verteu naquela cruz foi para nos limpar, nos purificar e dar um basta num reinado chamado pecado. E ele encerra no versículo 14 com uma linda e grande promessa. Versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vamos juntos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem mais domínio sobre a gente. Sabe por quê? Porque não estamos mais debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Promessa de Deus para mim e para você essa manhã. Se você entrou aqui esta manhã e sente-se, escute o que Deus está falando com você, e sente-se completamente destruído pelo pecado, deixa eu te dizer uma coisa: o sangue de Jesus já te limpou, já te lavou, já te purificou disso. E aonde está esta vitória? Esta vitória já foi há mais de 2000 anos atrás. Esta vitória foi cravada na cruz. Ele já pagou o preço. E pelo sangue dele, eu sou livre. E pelo sangue dele, ele nos torna mais limpo, alvo, branco, como a neve. Queridos, não desista da sua caminhada. Mesmo que você esteja vivenciando essa prática pecaminosa que muitas vezes ninguém sabe. Sua esposa não sabe, o seu marido não sabe, os seus filhos não sabem, os seus pais não sabem. Mesmo isso esteja acontecendo, é um pecado íntimo que só você e Deus sabem. Mas Deus está dizendo que você tem um ato de liberdade. Tem um ato de liberdade para você. Se você souber disso, não ignorar isso e considerar isso, a sua vitória já foi garantida na cruz. Querido, sempre há tempo de você se reconciliar com Deus. O caminho é pelo arrependimento. O caminho é pelo arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se, traga tudo, todos os teus problemas, aflições, aquilo que está se escravizando você, e leve aos pés da cruz. Faça isso agora, porque a própria Bíblia nos diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 2: filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm um advogado justo e fiel para perdoar o pecado, o nome dele é Jesus. Ele é nosso advogado, porque Ele não morreu só em nosso favor, Ele morreu em nosso lugar. Ele é justo, porque quando você peca, o Senhor, Deus e Pai, não olha diretamente para você, olha para o Filho dele na cruz que foi cravado. E pelo sangue do Filho dele, eu e você é perdoado, para a honra e glória de Deus Pai. Não desista da sua caminhada, creia somente, porque o caminho da vitória passa pelo sangue e passa pela cruz de Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.